Na complexa dança da convivência, a harmonia é construída pelos passos da humildade, empatia e respeito, pois no palco da vida, a verdadeira grandeza se revela na capacidade de sermos melhores uns para os outros. Como seria o mundo se todos nós cultivássemos diariamente a empatia, a humildade e o respeito nas nossas interações, reconhecendo que no grande espetáculo da vida, cada um de nós desempenha um papel crucial na construção da harmonia coletiva. Em um mundo movido por interações e relações humanas, é vital refletirmos sobre a maneira como nos conectamos uns com os outros. Nas intricadas teias da convivência, valores como empatia, humildade e respeito tornam-se fundamentais para a construção de um ambiente harmonioso e enriquecedor. Arrogância. Se você parecer arrogante ou superior, as pessoas podem sentir que você não as valoriza. A arrogância, com sua presença imponente, é uma sombra que pode obscurecer as relações humanas. Quando alguém se apresenta como superior, distante ou inatingível, as pessoas ao redor podem sentir uma sensação de desvalorização. A arrogância cria uma barreira que separa, impedindo a conexão genuína e o entendimento mútuo. Quando a arrogância se instala, as sementes da alienação são plantadas. Aqueles que se sentem superiores muitas vezes negligenciam as vozes e perspectivas daqueles que consideram inferiores. A empatia, que é a cola que une as relações, fica comprometida quando a arrogância toma a dianteira. É essencial reconhecer que a verdadeira grandeza não reside na superioridade, mas na habilidade de reconhecer a humanidade compartilhada. Valorizar os outros, independentemente de diferenças percebidas, é o alicerce para construir relações saudáveis e significativas. A modéstia e a humildade abrem portas para a compreensão mútua, enquanto a arrogância fecha caminhos e limita o crescimento pessoal e interpessoal. Em um mundo onde as conexões autênticas são preciosas, cultivar a humildade se torna uma escolha poderosa. Ao fazê-lo, não apenas elevamos a nós mesmos, mas também criamos um espaço onde todos podem se sentir valorizados e reconhecidos. A arrogância pode ser sedutora, mas a verdadeira grandeza reside na capacidade de enxergar a humanidade uns nos outros e construir pontes que unam, em vez de muros que separem. Fofoca. Se as pessoas percebem que você fala mal delas pelas costas, isso pode criar desconfiança e antipatia. A fofoca, como uma sombra sorrateira, tem o poder de corroer os alicerces da confiança nas relações interpessoais. Quando as pessoas percebem que seus nomes estão sendo pronunciados em conversas negativas pelas costas, semeia-se a desconfiança e floresce a antipatia. A fofoca é como um vento traiçoeiro que leva consigo fragmentos de confidências e confiança. A confiança, uma vez quebrada, é difícil de ser restaurada, e as sementes da antipatia se enraizam em solo infértil. Ao falar mal de outros nas sombras, estamos minando a base da integridade e da autenticidade. Aqueles que praticam a fofoca muitas vezes perdem não apenas a confiança dos outros, mas também a própria confiança, pois a consciência sussurra sobre a falta de lealdade e honestidade. A construção e manutenção de relacionamentos saudáveis exigem um alicerce sólido de respeito e empatia. Fofocar mina esses pilares, substituindo-os por ruínas de desconfiança e antipatia. A verdadeira força reside na capacidade de abordar questões diretamente, em vez de se esconder por trás das sombras da fofoca. Ao optarmos pela transparência e pela comunicação honesta, construímos pontes que unem as pessoas. A fofoca, por outro lado, constrói muros que isolam e enfraquecem as fundações das relações. Escolher a integridade sobre a fofoca é um passo vital para criar um ambiente onde a confiança pode prosperar e as conexões podem crescer de maneira saudável. Egoísmo. Se você se mostra constantemente interessado apenas em si mesmo, pode afastar os outros. O egoísmo, como uma sombra que obscurece as relações, tem o potencial de afastar aqueles que estão próximos. Quando alguém demonstra um interesse constante apenas em si mesmo, cria-se um abismo que separa e dificulta a construção de conexões verdadeiras. O egoísmo age como uma barreira emocional, impedindo que a reciprocidade e a generosidade fluam livremente entre as interações. Aqueles que se mostram indiferentes às necessidades e preocupações dos outros podem descobrir que,
À medida que buscam apenas a satisfação pessoal, perdem a oportunidade de cultivar relacionamentos significativos. A verdadeira riqueza das relações reside na capacidade de compartilhar, compreender e apoiar. Quando o egoísmo prevalece, essa riqueza é diluída e a ligação entre as pessoas se enfraquece. A empatia, que é o cimento que une as relações, é frequentemente substituída por uma perspectiva restrita e autocentrada. É crucial lembrar que o equilíbrio entre atender às próprias necessidades e demonstrar interesse pelos outros é essencial para o florescimento das relações interpessoais. O egoísmo extremo, no entanto, pode agir como uma erva daninha que sufoca o solo fértil da camaradagem. Falta de empatia. Se não demonstrar compreensão ou consideração pelos sentimentos dos outros, as pessoas podem sentir que você não se importa. A falta de empatia, como um vácuo emocional, pode transformar relações em um terreno árido, onde a compreensão e consideração murcham antes mesmo de florescerem. Quando alguém não demonstra a capacidade de se colocar no lugar do outro, a mensagem transmitida é clara: a ausência de importância pelos sentimentos alheios. A empatia é a cola que une as complexidades das interações humanas. Quando ela é escassa, o terreno fica propenso a mal-entendidos e desconexão. A falha em reconhecer as emoções e perspectivas dos outros cria uma lacuna que pode ser difícil de superar, gerando uma sensação de solidão emocional. Cada expressão de empatia é como uma ponte que conecta as ilhas das experiências individuais. Quando essa ponte é negligenciada, as ilhas se isolam e a compreensão mútua se torna um desafio. As pessoas anseiam por serem compreendidas, e a falta de empatia pode criar um vácuo que deixa um vazio emocional difícil de preencher. É fundamental cultivar a habilidade de ouvir ativamente e se colocar no lugar do outro. A empatia não apenas suaviza as arestas das relações, mas também fortalece os laços ao reconhecer a humanidade compartilhada. Em um mundo onde as conexões autênticas são tesouros, a empatia é a chave que abre as portas para a compreensão, apreço e relacionamentos saudáveis. A verdadeira importância de uma relação se revela quando todos os participantes sentem que suas emoções são respeitadas e valorizadas. Desonestidade. A mentira pode corroer a confiança, e as pessoas geralmente não gostam de lidar com indivíduos desonestos. A desonestidade, como um ácido corrosivo, tem o poder de minar os alicerces da confiança nas relações humanas. Quando a verdade é substituída por mentiras, cria-se uma brecha que pode ser difícil de ser reparada, e as pessoas, em geral, tendem a evitar o trato com indivíduos desonestos. A confiança é um elemento vital na construção e manutenção de relacionamentos saudáveis. Quando alguém escolhe o caminho da desonestidade, lança uma sombra sobre a integridade do vínculo. A mentira, como uma rachadura em uma estrutura, enfraquece gradualmente a base que sustenta a confiança mútua. As pessoas valorizam a autenticidade e a transparência nas relações. A desonestidade, por outro lado, obscurece a visão clara da verdade e gera uma sensação de desconforto e insegurança. Aqueles que são vítimas de mentiras podem se sentir traídos, levando a uma erosão gradual da confiança que antes existia. A escolha pela honestidade não é apenas uma questão de ética, mas também uma decisão estratégica para cultivar relações duradouras e significativas. Ao optar pela verdade, construímos uma fundação sólida baseada na confiança mútua. Isso não apenas fortalece os laços emocionais, mas também promove um ambiente de respeito e compreensão. Em um mundo onde as relações são tesouros preciosos, a honestidade emerge como a luz que dissipa as sombras da desconfiança. As pessoas anseiam por conexões genuínas, e ao escolhermos a honestidade, contribuímos para a construção de um espaço onde a confiança floresce e as relações prosperam. Negatividade constante. Se você sempre expressa uma visão negativa ou reclama muito, isso pode ser desanimador para os outros. A negatividade constante age como uma névoa densa que obscurece a clareza das relações humanas. Quando alguém se envolve repetidamente em expressões negativas ou reclamações incessantes, isso pode se tornar um peso desanimador para aqueles ao redor. As palavras têm o poder de moldar o ambiente ao nosso redor, e uma persistente visão negativa pode criar uma atmosfera carregada de desânimo. Pessoas que se encontram envoltas em um cenário constante de queixas
podem sentir-se sobrecarregadas e até desmotivadas, afetando não apenas o ânimo coletivo, mas também minando a energia vital das relações. É natural enfrentarmos desafios e momentos difíceis, mas a constante expressão de pessimismo pode afetar significativamente a qualidade das interações. A habilidade de manter um equilíbrio entre reconhecer as dificuldades e encontrar aspectos positivos é crucial para nutrir relacionamentos saudáveis. A positividade não significa ignorar ou minimizar os obstáculos, mas sim abordá-los com uma mentalidade construtiva. Ao expressar uma visão mais otimista e encontrar soluções em meio às dificuldades, contribuímos para um ambiente mais inspirador e encorajador. Em um mundo onde as relações são fundamentais, cultivar uma atitude positiva não apenas beneficia o indivíduo, mas também cria um espaço onde a esperança floresce. A mudança para uma perspectiva mais positiva não só revitaliza o espírito, mas também influencia positivamente o clima emocional ao nosso redor, promovendo relações mais fortes e resilientes. Falta de confiança. Se você está sempre duvidando dos outros ou agindo de maneira desconfiada, isso pode criar um ambiente desconfortável. A falta de confiança, como uma sombra persistente, lança um véu de desconforto sobre as interações humanas. Quando alguém está constantemente duvidando dos outros ou agindo de maneira desconfiada, cria-se um ambiente carregado de tensão e incerteza. A confiança é o alicerce sobre o qual construímos relacionamentos sólidos. No entanto, quando a dúvida e a desconfiança tornam-se protagonistas, essa base começa a se erodir. As relações, em vez de serem fontes de apoio e compreensão, transformam-se em terrenos minados, onde cada passo é tomado com cautela. A desconfiança constante não apenas afeta o clima emocional, mas também limita o potencial de crescimento das relações. Aqueles que se sentem constantemente sob escrutínio podem hesitar em compartilhar seus pensamentos e sentimentos, criando um abismo entre as partes. Construir e manter a confiança exige um investimento mútuo. Quando a desconfiança persiste, as pontes que unem as pessoas começam a ruir. A comunicação aberta e transparente, essenciais para o desenvolvimento de conexões significativas, é sufocada pela sombra da suspeita. É crucial cultivar um ambiente de confiança mútua, onde cada pessoa se sinta valorizada e respeitada. Ao optarmos pela confiança, não apenas abrimos as portas para relações mais saudáveis, mas também criamos um espaço onde o crescimento pessoal e interpessoal pode florescer. A confiança é a cola que une as partes, transformando um ambiente desconfortável em um terreno fértil para relações genuínas e duradouras. Inabilidade de ouvir. Se você não ouve as opiniões e preocupações dos outros, pode parecer desrespeitoso e alienar as pessoas. A inabilidade de ouvir é como um muro impenetrável que se ergue entre as pessoas, bloqueando a fluidez essencial da comunicação. Quando alguém não se dispõe a ouvir as opiniões e preocupações dos outros, cria-se um ambiente onde o desrespeito parece prosperar e as pessoas podem se sentir alienadas. O ato de ouvir vai além da simples recepção de palavras. É um gesto de respeito e reconhecimento da validade das experiências e perspectivas alheias. Quando esse gesto é negligenciado, as sementes do desrespeito são semeadas e a conexão entre as pessoas se enfraquece. A sensação de ser ouvido é fundamental para a construção de relacionamentos sólidos. Quando as opiniões são ignoradas ou as preocupações são minimizadas, surge uma barreira emocional que pode levar à alienação. As pessoas anseiam por conexões onde suas vozes sejam valorizadas, e a inabilidade de ouvir muitas vezes leva à sensação de não ser compreendido. A comunicação eficaz é um processo bidirecional que requer não apenas falar, mas também ouvir atentamente. Aqueles que negligenciam essa parte fundamental do processo podem inadvertidamente afastar aqueles que buscam compreensão e aceitação. Ao cultivar a habilidade de ouvir com empatia, não apenas abrimos as portas para um entendimento mais profundo, mas também construímos uma base de respeito mútuo. Em um mundo onde as conexões autênticas são tesouros valiosos, o ato de ouvir torna-se uma ponte que une pessoas e constrói relações duradouras. Falta de responsabilidade. Se você evita assumir responsabilidades por suas ações, as pessoas podem ver isso como falta de maturidade.
A falta de responsabilidade, como uma sombra que paira sobre as relações, pode lançar dúvidas sobre a maturidade de uma pessoa. Quando alguém evita assumir responsabilidades por suas ações, cria-se uma lacuna que pode ser percebida como uma falta de comprometimento e amadurecimento. A maturidade não está apenas ligada ao envelhecimento, mas também à capacidade de reconhecer as consequências de nossas escolhas e ações. Aqueles que hesitam em assumir responsabilidades muitas vezes transmitem uma imagem de evasão e falta de compromisso com o impacto de suas decisões. Assumir responsabilidade não apenas demonstra integridade, mas também contribui para a construção de relações saudáveis. Quando as pessoas reconhecem e lidam com as consequências de suas ações, estabelecem uma base sólida para a confiança mútua. Por outro lado, a evasão de responsabilidades pode gerar desconfiança e insegurança nas relações interpessoais. Aqueles que hesitam em assumir responsabilidades podem ser vistos como imaturos e incapazes de enfrentar as realidades da vida adulta. Cultivar a responsabilidade não é apenas uma demonstração de maturidade, mas também um passo crucial para o crescimento pessoal. Ao assumir a responsabilidade por nossas ações, contribuímos para um ambiente onde as relações podem prosperar, com base na confiança e no respeito mútuo. A verdadeira maturidade se revela na capacidade de aprender com as experiências, enfrentar desafios de frente e assumir as rédeas de nossa própria jornada. Inflexibilidade. Se você é inflexível em suas opiniões e não está disposto a considerar outros pontos de vista, isso pode criar conflitos e alienar as pessoas ao seu redor. A inflexibilidade, como uma muralha impenetrável, pode transformar o diálogo saudável em um campo de batalha e afastar aqueles que buscam entendimento mútuo. Quando alguém se mostra irredutível em suas opiniões, sem disposição para considerar outros pontos de vista, cria-se um terreno fértil para conflitos e uma sensação de alienação. A riqueza das relações humanas reside na diversidade de perspectivas e experiências. Aqueles que são inflexíveis em suas opiniões muitas vezes perdem a oportunidade de enriquecer suas próprias visões ao considerar os insights e entendimentos dos outros. A rigidez mental pode gerar uma barreira que limita o crescimento pessoal e interpessoal. O diálogo construtivo depende da abertura para a troca de ideias e da disposição para considerar diferentes pontos de vista. Quando a inflexibilidade predomina, as conversas podem se tornar campos de batalha ideológicos, onde a compreensão mútua é substituída pela defesa teimosa de opiniões pré-estabelecidas. Além disso, a inflexibilidade pode criar um ambiente onde as pessoas se sentem desencorajadas a expressar suas opiniões, temendo confrontos ou rejeição. Isso pode levar à alienação, onde aqueles ao redor evitam interações para evitar o confronto constante. Cultivar a flexibilidade mental não significa necessariamente abandonar princípios, mas sim reconhecer a complexidade do mundo e a validade de diferentes perspectivas. Em um ambiente onde a compreensão e a colaboração são essenciais, a disposição para considerar outros pontos de vista é uma habilidade valiosa. Ao abraçar a flexibilidade, construímos pontes de entendimento e promovemos um espaço onde as relações podem prosperar, com base no respeito e na aceitação mútua. Conclusão. Em um mundo marcado pela complexidade das relações humanas, é vital refletirmos sobre as atitudes que moldam nossas interações. A arrogância, fofoca, egoísmo, falta de empatia, desonestidade, negatividade constante, falta de confiança, inabilidade de ouvir. Falta de responsabilidade e inflexibilidade são sombras que podem obscurecer a beleza das conexões humanas. Construir relações saudáveis demanda uma consciência constante desses comportamentos e um compromisso com valores fundamentais como respeito, compreensão e responsabilidade. Ao reconhecermos esses desafios, abrimos a porta para um crescimento pessoal e interpessoal significativo. Quero convidá-los a se inscreverem no canal, compartilharem este conteúdo e deixarem seus likes. Ao fazerem isso, estão contribuindo para a construção de uma comunidade comprometida com o diálogo construtivo e o crescimento mútuo. As vantagens de se inscreverem, compartilharem e curtirem vão além de simples ações online.
Vocês se tornam parte ativa de um movimento que promove a reflexão e a construção de relacionamentos mais saudáveis. Juntos, podemos criar um espaço onde a empatia floresce, a compreensão prospera e as relações se tornam verdadeiros pilares de apoio. Agradeço a cada um por fazer parte desta jornada e por contribuir para a construção de um ambiente mais positivo e enriquecedor. Se inscrevam, compartilhem, curtam e vamos continuar explorando juntos as nuances fascinantes da experiência humana.